Só que o problema é que essa trilha envolve o astral, umbral. Todas as pessoas que estão desencarnando por N fatores estão presas no umbral, estão presas no sistema holográfico e não vão sair. E uma das grandes questões que as pessoas às vezes brigam comigo é quando eu afirmo, como comandante, que a frota estelar não vai entrar numa guerra com o Império Draconiano por causa de meia dúzia de imbecil. Cada um fez as suas escolhas. Quem fez as escolhas da zona de conforto não tem salvação. Então, cognitivo e consciência tem que associar, né, Rodrigo? Sim. A capacidade de eu fazer escolhas, né? E a capacidade consciencial. Então, as duas coisas têm que andar de mão dadas aqui, né? Sim, Para que a gente tenha... só que as pessoas não entendem que nós estamos num jogo de ordem cósmica. Isso aqui não se trata da Terra. Quando ocorre a morte, uma pessoa convencional, o processo do outro lado é semelhante quando a gente acorda de um sonho, que a gente lembra que teve um sonho, mas não lembra a informação do sonho. Na conversão normal, uma pessoa ao morrer perde de 80% a 85% toda a memória da última encarnação. Tá. Quando, por exemplo, quando essa pessoa é iniciada, era reikiana, fazia yoga, meditava, etc., ela perde entre 50% a 60%. Quando essas pessoas passam por um processo iniciático em vida, elas têm até 70%, 80%. No candomblé, por exemplo, se faz a festa do axexé. Tá? O axexé é uma festa fúnebre do candomblé que torna aquela pessoa um ascensionado. E ele retém 80% a 90% da memória que ele tinha anteriormente. Os engramas são basicamente registros de memória do subconsciente no córtex cerebral, mas estão compartilhados pelo sistema nervoso central da coluna em todo o corpo, todo o organismo. E ele acessa a memória quântica de ancestralidade biológica. Daí que vem muita questão que a gente fala, isso é um problema de ancestralidade. Só que, normalmente, a ancestralidade não necessariamente está ligado a vidas passadas. E sim é um registro de memória da família, do ponto de vista quântico de memória celular, que a gente tem como engrama, como memória. Porque dentro do sistema de programação, do que você está cumprindo aqui, é somente aquilo que é a consciência, o eu real e não o eu persona, mas aquele essencial que está conectado ao que é Deus, esse sim carrega a compreensão dos códigos para que você cumpra o que você precisa cumprir, para você aí de fato não voltar para esse sistema, né? É interessante, né? Como os encarnados, às vezes, ele não sabe que ele não é. E por que ele não percebe? Porque passa tempo. Eu acho que ele se fecha naquele processo dele de medo, de zona de conforto, ele não aceita, ele nega. Que nem, por exemplo... Mas ele entende, não? Ele consegue entender que ele não está mais físico também, né? Consegue entender, mas ele não aceita. Quer ver um lugar onde a gente pega mais problema disso? Com os antigos piratas, os caras que morreram, se mataram por causa de ouro, essas coisas todas. O cara, ele morre, ele fica um guardião daquele tesouro por 500, 600, 700 anos, o tempo que for, tu tenta encaminhar, ele não aceita porque ele está preso à energia do poder do ouro. Porque quando a gente sai, porra, eu podia ter feito melhor, aí tu volta. É o que Entendeu? eu falei, não sai devendo aqui não, tá? Cumpre a tua materialidade, lógico, com hábitos virtuosos, o máximo que você puder, mas cumpre a materialidade, assim como você vai cumprir a sua parte espiritual, porque você sair devendo daqui, você vai voltar. E os caras estão indo entortando na cachaça, porque como eu falei, o cara ele não consegue sair do sistema, então ele quer desligar. O que ele faz? Ele enche a cara. Eu vou te conhecer, é ilusório. Não. Não, porque o quadro obsessor come solto esse pessoal. Eu consigo entrar nesse estado de acesso, que eu chamo de bilocado, eu tenho mais facilidade com bilocado do que projetivo em sono. Eu não tenho tanta consciência na projeção. Uma vez ou outra eu lembro, ou algumas vezes eu lembro quando eu estive em escolas com você, eu já comentei com você, né, que eu me lembro bem. Algumas coisas eu trago para cá com muita clareza, mas a maioria é tudo bilocado. E é nesse sistema. Eu estou fazendo alguma coisa automatizada e divido consciência, sabe? Fico com a parte automática funcionando. Parece que aí o negócio vai melhor. Fui melhor, porque na bilocação tem uma vantagem. Quando está bilocado, o teu corpo está operacionalmente funcionando e está devidamente protegido. E
você está deslocado em outro nível de consciência, ou seja, Exato. para as pessoas entenderem. Quando a gente faz a bilocação, trilocação ou polilocação, é quando você consegue acessar vários layers, onde a tua rede neural do corpo quirogênico está imersa. Então você começa a ter consciência das várias realidades paralelas que a tua rede neural está vivendo simultaneamente dentro do simulador. Por isso que a gente pode ter mais que uma bilocação, que a gente chama de polilocação. Chama de manual humano. Quando você entende seu manual, você consegue manusear a sua existência. Você ganha consciência para você administrar com virtude a parte biológica com consciencial. Aí você unifica, você junta as duas e as duas caminham juntas. Aí não tem o que segure. Exato. Você consegue entender o que acontece no teu corpo, dentro da tua mente, na sua fisicalidade, o teu modelo de existência, você consegue trabalhar a linha ali, que é a linha consciencial, trazendo a virtude da consciência. Exato. Então, dá pra trabalhar A questão é que o ponto é esse. Agora, como fazer as pessoas entenderem isso dentro de si? Eu vejo pela lógica, Rodrigo. Você vai pela lógica, pelo menos eu, tá? Vou falar a minha experiência, que é pequena, tá? Mas o resultado, o que eu posso dizer para você, quando eu falo que dá para garantir 100% de resultado de feedback positivo, então você muda a vida da pessoa porque o material é novo. É a mesma coisa que o Hélio faz, só que num formato mais rápido, mais lógico e com exercício mais leve. Entendeu? Com um médico desencarnado com metrocínio. E se agregar isso, o processo de detox é mais rápido ainda. Mas aí você imagina, né? Ó, associar isso com boa alimentação e com que alimentação não é só comida, né? O que a gente também coloca para dentro em formato de rede social, de consumo mesmo de informação. Se eu colocar boas informações, associar isso com uma vida mais... Não precisa ser totalmente regrada, vez ou outra, você extrapolar, tudo bem, não tem problema, o corpo aguenta. O que não dá é extrapolar todo dia e tornar uma rotina. Aí você lasca com o corpo, né? Mas se você faz isso, eu imagino o resultado. Aliás, eu vejo o resultado no dia a dia. É impressionante. E aí é legal que você não precisa do método de regressão ou de hipnose, onde você põe a associação da experiência novamente para liberar dor na gaveta de novo, tá? Porque aí você tem que sanar essa dor que você liberou pela regressão ou pela hipnose, você causa dor novamente. Mas eu tô curando, eu tô ali estancando. Tá, mas o formato que ele propõe, você faz isso sem mexer na dor. Porque você vai do ponto do observador, você disseca a informação. Ele chama de saldo do dia. Ele faz avaliações do dia, daquilo, porque o que você lembrar no seu dia é o que está ressonando nas suas gavetinhas. Então ele fala para dissecar a informação, fazendo exercício mesmo, de se pôr na condição, né, no caso de observador, e você consegue sanar a sua gaveta. Então é interessante, é um negócio fantástico. Então, eu treino as minhas bilocações dessa forma que você está falando. Eu vou 3, 4 lugares e tenho que fazer a associação. Havia um tempo que eu me preocupava muito com a tradução, porque quando você está experimentando a bilocação, o nível e a quantidade de informação que você tem, porque o cérebro não comporta isso, é muito maior. E aí a Gisélia, que ficava desesperada para tentar traduzir tudo e falava, caramba, na hora que descer lá, o cérebro não vai traduzir esse negócio. Eu fui melhorando isso, Rodrigo, com exercícios mentais, com insistindo. Mas aí entra a memória celular. Aí entra a memória celular que consegue fazer a absorção da informação. Mas as cores são fortes para você também, como é? Tipo o neon, às vezes? Às vezes, não é sempre, depende da frequência. Porque assim, quando eu vou para fora da Terra, nas naves, na frota, como eu não tenho um corpo físico, eu tenho só um campo energético, eu percebo frequências, não na forma de cor, mas ondas, só energia. Quando eu engajo um corpo felídeo ou meu corpo aviário, porque eu tenho um corpo aviário também... Eu ia perguntar isso. Sim, aí sim, eu vejo cores, mas o espectro da íris aviário-felídea, que é muito maior do que a nossa. Então é por isso. Faz sentido agora porque que a gente enxerga diferente. Então, quando você está em corpos diferentes, então melhorou a condição para mim e ajudou com que meu cérebro ganhasse aquilo que é gradativo, porque o aumento, né, da capacidade ela é gradativa. É claro que eu estou muito longe ainda, mas eu consegui ter melhora desse entendimento, de tornar a informação didática através desse sistema, criando artefatos. O que acontece para as pessoas entenderem, tem gente que ficou maluco, que é o seguinte: quando a gente está dentro de uma
estrutura de êxtase criogênico, que é um computador, é tipo uma cama hiperbárica, você tem um computador central ligado à tua rede neural. E você tem rotinas de apoio neural. Essas rotinas são Merkabas, são micro-robôs que interagem neurologicamente com a gente. Complicado, né? Porque eu falo que é difícil, a Matrix, eu entendo, eu consigo ver pela ótica do desenho da prancheta e pelo disfuncional que está. Mas é difícil, né? Porque as informações estão todas erradas e o humano, ele depende muito das informações. Porque você tem esse foco para buscar a informação com aquilo que são os canais perceptivos, né? Com os canais extrafísicos, né? Aí vem outro fator que eu acho que eu estou batendo. Porque assim, muita gente vem falar comigo. Hoje o pessoal está enchendo meu saco com a teoria da Terra plana, não sei o quê. E eu respondo: que diferença faz o formato da Terra se a gente está preso aqui dentro? Não vai fazer diferença se a gente saber que tem ou não continentes do outro lado da Antártida. A gente continua preso aqui, entende? A gente está evitando uma guerra cósmica. E nós estamos na beira de uma nova guerra cósmica. Então eu sei que eu preciso voltar na integralidade cognitiva para poder evitar essa situação. Porque ninguém quer uma guerra. A supraconfraria não quer, a aliança não quer, ninguém quer. Mas existem meia dúzia de caras que querem gerar uma guerra. Então eu preciso estar presente e atuante para trabalhar essa situação toda. Eu me comprometi com o Mika, com essa ré, que eu ia fazer o possível para evitar esse confronto de superinteligência. Então o que nós temos aqui são confrontos de superinteligências cósmicas num jogo de xadrez. O problema é que quando o jogo de xadrez é manipulado, os imbecis aqui embaixo, somos nós, é que entramos em choque. Mas à medida que você começa a ter olhos para enxergar, aí você começa a ler de outra forma aquilo. E só tem um caminho. A hora que eu começo a entender como eu funciono, eu abro a minha capacidade que sai da linha de sobrevivência, né? Que é o instintivo, porque o cérebro é instintivo protetivo. Ele está em sobrevivência o tempo todo. Eu sair dessa linha, eu vou acessar. Eu falo para as pessoas, quer acessar? Quer fazer acesso? Quer ter multidimensionalidade? Beleza, vamos entender a base. Vamos entender como é que você funciona. Vamos controlar, vamos trabalhar as emoções, entender, dissecar os traumas, memórias, tirar o persona e vir para o eu real. Por que uma pessoa gera uma ação desarmônica? Porque ela tem uma disfunção endócrina. Agora, essa disfunção endócrina está associada a uma contaminação, a um fator emocional, a um fator externo que manipula a consciência, que é o caso no nosso caso aqui. Então, o que as pessoas querem que entendam é o seguinte: isso aqui é um laboratório de estudo, de experiência da rede neural, tanto emocional quanto endócrino. Então, quando a gente entende que uma disfunção endócrina ou hormonal, para quem não sabe, ela vai afetar nosso discernimento, vai afetar a forma de a gente agir. Muitas vezes a pessoa age de forma errada, não por maldade, por não conseguir decodificar a ação correta frente a uma situação. E aí eu sinto que eu tenho que dormir exatamente para que tenha uma clareza maior. A hora que eu consigo voltar, a clareza está maior. Então acontece, o apagão muito mais para isso, seria uma forma de proteção do cérebro? Você acredita que possa ser uma parte de para não queimar, para não queimar neurônio. Vai sentindo. Porque eu sinto isso. E aí entra a questão da alimentação, de uma boa vida, tudo, né? ciências, tudo, o que gera uma boa condição fisiológica de vida. Né? Exatamente. Por isso que eu falo, não adianta, tem que ter equilíbrio. É o caminho do equilíbrio, sempre. Entre matéria e aquilo que é o espiritual, aquilo que é o consciencial. E ao afetar a parte endócrina, nós temos uma alteração do humor, uma alteração da concentração mental e diversos outros efeitos colaterais da plasticidade neurológica. Então, uma pessoa fica, vamos dizer, 10 horas pendurado na merda da televisão, na merda da Instagram, e todas as redes sociais hoje são controladas e, vamos dizer, manipuladas por informações fakes. Você está gerando na plasticidade neurológica uma programação neural que tem os draconianos e os zetas por trás. As pessoas têm que se cuidar. Advogado, delegado,
policial, enfermeiro e médico são 5 das profissões, o promotor também, mais comprometidas com batuque, 4 obsessor, magismo e maledicência. Entende? Então, O próprio a terapeuta também. é isso que eu faço. Então, a noção que a gente tem aqui, então, acaba associando essas coisas. O que a gente faz aqui como profissão, ou o que a gente desenvolve aqui, também está ligado. A terapeuta a gente Onde eu parei de fazer terapias. Encheu meu saco. Eu trabalhei 12 anos com terapia, eu mandei tudo na merda. Falei, cara, não quero mais. Essa contaminação, ela gera déficit de atenção, deficiência cognitiva, gera, inclusive, depressão. É na medicina integrativa onde se fala, se você tem uma desbiose intestinal, você vai ter um princípio de depressão, que é o segundo cérebro. É o segundo cérebro, e as pessoas não cuidam. E o MTC vai mais longe ainda. O terceiro cérebro são os rins. E toda a função cardiovascular depende do rim. Isso não existe. Então, hoje, com o excesso de refrigerante e um monte de porcarias que as pessoas consomem, o rim está numa condição delicada e, consequentemente, isso vai afetar o coração. Então, a mente habita o coração, certo? Então, as pessoas que hoje estão com estresse, com problemas de ordem mental, todos têm uma deficiência cardiovascular e uma deficiência renal. Há pessoas que realmente estão na contonia de um crescimento, mas outras não. Aí o que acontece? Essas pessoas que não, elas cobram da gente como se nós fôssemos responsáveis por elas, o plural. E aí que a gente tem que ter essa mestria de saber lidar com isso, porque o nosso problema é a vampirização psíquica que a gente sofre dos nossos alunos que não atingem os objetivos que eles querem. Exato. E eles atacam, não sei se provavelmente você deve ter passado por isso em toda a sua carreira aí, do seu tempo, mas a gente sente quando a gente está sendo vampirizado por alunos que querem ou que tem uma expectativa, mas não tem foco, não tem entrega, não consegue ter aquilo que é o compromisso consigo mesmo. Porque o compromisso não é com nós, o compromisso é com ele mesmo, eu falo. Porque quando você codifica a tua experiência, aí sim você pode falar de quebra e saída de matriz. Porque dentro do sistema de programação, do que você está cumprindo aqui, é somente aquilo que é a consciência, o eu real e não o eu persona, mas aquele essencial que está conectado ao que é Deus, esse sim carrega a compreensão dos códigos para que você cumpra o que você precisa cumprir, para você aí de fato não voltar para esse sistema. Né? Aí que está a questão. Né? As pessoas buscam algo externo, algo milagroso, mas eu sei que quando eu falo que é interno, parece aqueles bordões. Exato, não é isso, Rodrigo. É porque de verdade. O que eu percebo de gente mais próxima de mim, sendo bem direto ao ponto, o mundo corporativo engoliu as pessoas. A sobrevivência, pagar conta, filho, marido, esposa, família, engoliu as pessoas. Então as pessoas, elas são espiritualistas, mas elas não têm o tempo nem a disciplina de focar no seu processo, porque o sistema engoliu. Ainda mais para quem tem família, para quem tem filho, etc. O tempo não rende, entende? Esse jogo de xadrez envolve um universo de Nebadon e o setor de Arosh. O setor de Arosh são 18.600 galáxias, que é o nosso quadrante. Então, esse jogo está envolvendo bilhões de mônadas de eu sou, de filhos paradisíacos, de Vorunandex, de Lenonandex, Gorunandex e Melquisedex. Então, nós, humanos da Terra, somos só um efeito colateral desse jogo todo. Então, a magnitude das decisões tomadas, seja por Micá, seja por Metatron, Arcanjo Miguel, Rafael, etc., vão muito além do que simplesmente a humanidade da Terra. Tá? E é isso que as pessoas muitas vezes não aceitam, porque a religião criou, vocês são os únicos da galáxia. O que é uma grande mentira. Esse é o grande holograma. Entende? Então, é uma guerra de energias frequenciais cognitivas. Então, por exemplo, vamos entender de uma forma humana. Quando a pessoa emite ódio, uma frequência de ódio. Tem a frequência de amor, frequência de ódio, frequência de medo, frequência de indignação. São frequências. Então, quando um ser de uma esfera superior
ele emite uma energia harmônica, ele harmoniza todos os seus filhos. Mas quando esse ser emite uma frequência desarmônica, todas as criações dele vibram naquela e reverberam naquela energia. E é aí onde nós queremos trabalhar, onde é meu papel. Entende? Por isso que eu não tenho corpo. Eu entro nessa frequência justamente para entrar na rede neural de uma superinteligência e fazer essa mudança de frequência, essa mudança de canal. Entende? Então, por isso que eu sou necessário do outro lado, porque eu tenho essa experiência, eu já fiz isso inúmeros milhões de vezes pelos Sete Samurais. Então, eu sou o capacho deles. De certa forma, é isso. Entendo, Rodrigo. Eu não sei, eu acho que eu devo ser o único ser humano que ainda pensa que isso ainda tem jeito, sabe? Eu consigo imaginar que a humanidade ainda tem vai chegar. Eu tenho Ó, eu não sei se eu trago isso, Rodrigo, de outras experiências ou é porque é minha programação trabalhar e pensar isso, mas eu preciso te dizer algo sincero do fundo do meu coração. Eu acredito na humanidade ainda, Rodrigo. então, mas parte da humanidade já está fora da Terra. A gente tem mais de 1 milhão de pessoas fora desse planeta. Esse era o projeto do Metrator, para dessa forma desarticular a guerra e toda essa merda que aconteceu por causa de poder e racismo. Nossa, era lindo o projeto, então. A prancheta era ótima. Era fantástico. Só que eu Tá? Então, vocês se aproveitaram desse projeto para poder trabalhar para disso e trazer o que era disfuncional para algo que era. Exato. Eu estava discutindo outro dia com um extraterrestre sobre a questão das viagens estelares, que a equação do Einstein está incompleta. O Einstein não fez a equação completa da relatividade, porque se ele completasse, ele seria provado que a gente consegue viajar acima da velocidade da luz, que é a questão quando a gente estuda o táquion e as subpartículas dos ultratáquions, né? Basta que você tenha olhos para ver, né? Teve uma consciência que falou isso para mim. Gisele não tem nada oculto. A questão é que você tem que ter olhos para ver e a consciência precisa estar em constante e gradativa, né? Funcionamento para que você aumente seu percentual e possa ler o que está exposto, porque não está nada. Está tudo ao seu olho. Está tudo ali. É que a questão a gente não quer enxergar, que sai da zona de conforto. Incoerência recente. 2019 foi fotografado e filmado, uma anomalia em Betelgeuse. Em 2020, se chegou à conclusão que Betelgeuse teve uma explosão de massa coronal que destruiu a calota sul da mega estrela. Em 2022, ela começou a se reconfigurar, a ser reconstruída. A questão é a seguinte: como que eu estou acompanhando essa sequência de eventos numa estrela que está a 650 anos-luz de distância? Não teria como. Não tem como. E nós temos as imagens. Logo, além da barreira de frequência, Betelgeuse não está tão longe quanto falam. Não falam, não mostram para mim que é real, Rodrigo. Porque as coisas começam a não ter sentido, não encaixa. Não precisa ter muito, gente. Um pouquinho de pensar. Não precisa entender tanto de ciência, não precisa ser um físico para você perceber muito claramente que tem coisa errada aí. Exato. Isso que para a gente o melhor animal de conexão é o gato. Porque o gato tem conexões superdimensionais, coisa que o cachorro não tem. Eu amo cachorro, mas eu prefiro gato também. Mas é diferente. O cachorro, ele é muito legal, mas ele não tem a conexão superdimensional que um felino tem. E quando o gato te olha no olho e te transfere informações? Os gatos, os 4, eles conversam transferindo informação. Então você também acessa pelos seus fractais, ou seja, aquelas partes. Eu chamo de fractais, já tá certo? Eu chamo de fractais? Na verdade, no meu caso é diferente. Eu tenho 150 corpos biológicos no meu armário, na minha nave, que eu uso aleatoriamente para as missões que eu preciso. Então, assim, eu nunca entrei num processo encarnacional convencional. Eu sempre fui um agente enviado da Superconfederação em missões, né? Então, para cada missão, a gente precisava de um corpo. Então, seja um corpo reptiliano, viário, para poder estar atuando ali. Eu tenho um corpo humano também. Eu estou vendo um rabo de um gato aí. O gato, Rodrigo. É meu gato que entrou aqui. É o gato que entrou. Ele não pode viver fazendo qualquer nível de trabalho que ele nem para xinetar, para ver o que está acontecendo. Os meios não fechei a porta, mas senão não está todo legal. É teu fato. Né? Eu estou com 5 aqui. Só você entende como é que é.
Então, a questão é essa. Esses corpos que às vezes as pessoas perguntam para mim, eles são avatares, exatamente como o filme Avatar, biologicamente preparados. Então, quando eu estou numa missão, eu acesso esse corpo e vou para o planeta ou a dimensão que for necessário. Rodrigo, coisa melhor do que você ter a oportunidade de ter um anfitrião deixando você, te permitindo, se dando a permissão para você acessar e tentar trazer o suporte, o apoio, e ter a condição de, por causa dele, você acessar coisas que você não ia acessar pelo teu campo. Tem coisas para acessar nas pessoas que eu não ia acessar, Rodrigo. Eu só estou acessando porque o anfitrião está disposto para mim. Então, eu falo que o ganha-ganha disso é muito maior do que a questão financeira. A gente não leva nada daqui. A Mas, única coisa que a gente leva é a nossa consciência e nossa integridade. exato. E como eu sou militar, para mim o mais importante é o gradiente de confiabilidade. E eu aprendi isso com Exu Marabô. Marabô me falou, meu filho, só trabalha na agência de Marabô quem tem confiabilidade, gradiente de confiabilidade. Ele entrando a rua sempre me deixou isso muito claro, muito claro. Entende? Então, o meu jargão é esse, gradiente de confiabilidade. Já percebi isso. E a maioria dos meus mentorados são todos por causa disso, da maioria. É curioso, mas aí uma vez eu fui pesquisar, é por causa do processo colonial, muitos são italianos, alemães, Sim. eles já tinham o kardecismo, eles já tinham, muitos não tinham nem religião, era aquele católico por obrigação, mas não tinham essa conexão, é bem interessante isso. É muito legal, né? Eu percebo isso, tá? Eu não estou generalizando. Tem pessoas maravilhosas no Brasil inteiro, no mundo inteiro, eu vou dizer. Até porque eu também atendo de internacional. É interessante como muda, né? A cultura de um povo para o outro, né? Eu atendo bastante internacional também. E você percebe bastante diferença na hora da assimilação de alguns tipos. E é meio... É regional, viu? Você percebe, né? Dá para fazer essa... Que nem, por exemplo, eu tenho muito aluno latino, né? E é engraçado. O mexicano, por exemplo, ele tem uma pegada muito mais devocional, por causa de toda a pressão do catolicismo, dos jesuítas. O que dá menos dogma, por incrível, todo mundo sabe que eu não sou chegado. O argentino é o que tem a mente mais aberta. Obrigada por estar com você. Aprendi muito. Beleza. Nossa, você me trouxe muito conhecimento, muita coisa positiva. Só tenho que te agradecer. Foi excepcional para mim. Que agradeço também. Depois a gente marca mais pra frente quando eu voltar em viagem, porque eu estou indo para Porto Alegre agora, depois vou para Brasília e aí vou para Portugal. Vai tomar o chimarrão lá. Nacional. Chimarrão e vinho, que vai estar os chilenos, né? Então, é que eu vou dar um curso, é um curso novo, né? Imersão, nem sei o que vai sair desse curso, vou descobrir. Sim, assim, sem totalmente, porque como me interessa feito, eu começo a falar, eu vou fazer, me vem um insight do que eu tenho que fazer, e eu só vou.